O programa Guardados da Memória traz ao telespectador da TV Câmara Nilo Ferreira Romero, agrônomo formado pela Escola Nacional de Agronomia do Rio de Janeiro. Ele é um dos fundadores da FECOTRIGO, entidade pela qual exerceu o cargo de presidente, e em 1963, Nilo Romero se especializou em pastoreio racional. A partir de então, passou a divulgar o método criado por André Voisin, proferindo palestras e cursos no Brasil e exterior. O sucesso com o pastoreio racional pode ser verificado em sua propriedade, a Fazenda Conquista, pela qual recebeu vários prêmios, entre os quais o de melhor produtor da América Latina. No mês das comemorações do bicentenário de Bagé, Nilo Romero recebeu a comenda dos 200 anos por indicação do vereador Edgar Franco. Guardados na Memória traz então o esposo de Percilinha Rossel Romero, pai de Eduardo, Miriam e Nilo. Quando o senhor saiu da Escola de Agronomia, o que se apresentava no Brasil em termos de agricultura e pecuária? Bom, eu realmente vim para cá foi para plantar trigo. Inicialmente, até 1962, eu plantava trigo e a pecuária era a pecuária que existe hoje, naturalmente com muito melhoramento de gado, pouco melhoramento em manejo de pastos. Eu adotei o pastoreio Voisin porque Eduardo Fulcher escreveu um livro, A Insensatez do Lavrador, e esse livro me estimulou muito. Ele achava que era uma agressão à vida do solo, a lavração principalmente com arado de aiveca, que virava o solo e a parte aeróbica ia para baixo e a parte anaeróbia vinha para cima, e isso tumultuava todo. Era uma agressão do solo mesmo. E eu não me envolvia muito com a pecuária. Só após 1962, após ter lido os livros do Voisin, eu achei que devia de trabalhar na pecuária. Deixei então de plantar trigo, que naturalmente, como eu disse, a agricultura é uma agressão ao solo, mas é uma agricultura necessária, porque a humanidade precisa comer e come grão, não só come carne. Mas esse processo do Voisin, mesmo a agricultura sendo uma agricultura, é um meio de evitar os prejuízos causados pela agricultura. Inclusive, é um processo que é capaz de recuperar os solos degradados que existem no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pastos, onde 70 milhões são degradados. E não foram degradados só pela agricultura, foi degradado também pela pecuária. E o processo esse de André Voisin é um processo que recupera os pastos para pastagem. É também um processo, hoje que se fala muito em etanol, sem avançar em terra nenhuma, utilizando essas 70 milhões de terras degradadas para a agricultura, principalmente para plantar cana, para ter etanol, sem tomar conta de nenhum hectare de terra, sem agredir coisa nenhuma, e continuar esse Brasil poderoso que tem na agricultura e na pecuária uma possibilidade, primeiro, de alimentar os nossos aqui, segundo, alimentar o mundo, estamos dizendo. Já que nós entramos direto no pastoreio Voisin, vamos utilizar do seu livro Alimente Seus Pastos com Seus Animais, que inicia já com uma pergunta: o que é pastoreio Voisin, também chamado de pastoreio racional? O pastoreio Voisin é um processo homeostático, assim como nós temos no coração que vai e volta, no ponteiro do relógio que vai e volta. Esse é um equilíbrio que a homeostasia traz no ser humano e traz na planta. E esse processo, naturalmente, procura sempre o equilíbrio da pastagem, recuperando assim. Essa homeostase, naturalmente, esse equilíbrio tem um limite.
E o equilíbrio, quando chega no equilíbrio total, esse equilíbrio é a morte. A natureza é assim mesmo. A natureza, para progredir, e Darwin já dizia isso, para haver essa evolução, é preciso desaparecer os animais ou as plantas para dar lugar a plantas melhores. O senhor define o pastoreio Voisin. Sim, esse processo é um processo sem agressão do solo e recuperante de solos degradados para produzir mais do melhor, no menor tempo e com o mínimo de gasto. E há uma confusão, né, entre, existe o pastoreio rotativo e existe o pastoreio racional rotativo. É isto? Não. Precisamente esse pastoreio rotativo é a mesma coisa que se eu falasse que eu tenho um veículo. Dizer, eu vivo através de movimento, através de veículo. Uma bicicleta é um veículo. Um Ford da Fórmula 1 é um veículo. Mas a velocidade dos dois é diferente. O pastoreio rotativo aleatório, que é 99% se fez no Brasil, é péssimo. Ele não permite que a planta execute a labareda. O que é a labareda? A labareda é um momento de maior crescimento do pasto. Quando é que isso acontece? A natureza, para produzir oxigênio, inventou um processo chamado fotossíntese, que se utiliza dos fótons, que se utiliza do anidrido de carbono e se utiliza da água e produz hidratos de carbono. Essa labareda, ela só existe quando a planta tem suficiente quantidade de reserva. Se ela não tem essa quantidade de reserva, não tem essa força, ela não consegue fazer a labareda, que é um momento de maior produtividade do pasto. Os pastoreios rotativos aleatórios, que não seguem as 4 leis de Voisin, são de baixa produtividade. Esse pastoreio rotativo aleatório produz tanto quanto o pastoreio contínuo. A produtividade baixa. Existe uma curva chamada sigmoide, inventado por Voisin, e essa curva demonstra que no final da labareda o pasto é capaz de produzir no último terço 10 vezes mais do que no primeiro terço. Não quer isso dizer que os animais que estão no pastoreio contínuo e no pastoreio rotativo comam 10 vezes menos, mas comam 3 vezes menos. Se a produção é de 600 quilos no pastoreio contínuo, no pastoreio Voisin a produção do último terço é 6.100 quilos. Está se perdendo pasto, está se perdendo dinheiro. Os fazendeiros estão perdendo dinheiro. E quem é responsável por isso é a pesquisa que enveredou por um lado sem utilizar as leis de Voisin. As leis de Voisin foram publicadas e eu inclusive tive a felicidade de reduzir os 6 ou 7 livros de Voisin em 2 livretos que pode orientar, e eu gostaria que houvesse crítica. Se não entrarem no pastoreio rotativo Voisin, a população mundial, que há 50 ou 60 anos atrás eram 3 bilhões de habitantes, e hoje são 6 bilhões de habitantes, e dentro de 50 anos possivelmente não vai aumentar tanto porque estão diminuindo, existe processo para não deixar aumentar a população. Mas nós seremos 10 bilhões e nós precisamos de alimento. E um dos alimentos principais é a proteína. E a proteína é carne. E carne nós podemos produzir e vender para o mundo e não aumentar muito o preço se for trabalhado com o sistema Voisin, que produz mais, do melhor, no menor tempo e com o mínimo de gasto. Se não adotarem, vai subir o preço da carne. O povo vai pagar mais. Se adotar o pastoreio Voisin, é uma das formas de que o povo tem excesso na proteína com valores não muito altos. Me diga uma coisa, esse aproveitamento dos nutrientes, onde é mais feito isso? Além, aqui no Brasil, o senhor é a vanguarda, certo? Hoje, aqui no Brasil, não se ouve falar, o senhor há de convir comigo, o senhor que está nesse meio, que não há essa
propagação muito Voisin. Onde no mundo, e como é que é essa produção, onde no mundo se usa o Voisin, se utiliza o Voisin? Não, o Voisin nasceu na França. E Sim. mesmo na França também os agrônomos foram contra o André Voisin, não compreendiam a filosofia do processo. E a filosofia do processo se baseia na labareda e na adubação, sim. Dizem que no processo nós adubamos, mas quando estão falando de adubação, estão falando em adubo sintético. Por exemplo, o nitrogênio é obtido à custa do petróleo. O nitrogênio que se utiliza normalmente nas pastagens precisa de 17.600 quilocalorias. O petróleo tem 9.000 quilocalorias. Precisa 2 quilos de petróleo para produzir 1 quilo de nitrogênio. Em 1975, um barril de petróleo custava $1,75. Hoje custa acima de $100 com $100. É muito difícil produzir com nitrogênio sintético. E nós podemos produzir através das dejeções dos animais, que tem nitrogênio, fosfato e potássio e cálcio. Mas não como a pesquisa está dizendo, que é preciso diminuir a lotação dos campos. Ou precisa diminuir, e quando fala em lotação, não fala em tempo. Eles estão recomendando meio ou um animal por hectare. Nós usamos 100 ou 200 animais por hectare, mas nós nos referimos com tempo. São 6 dias durante o ano. Nós damos descanso na planta, nós obedecemos a lei, até a Bíblia que manda descansar. E o pastoreio contínuo não dá descanso ao campo, o pastoreio rotativo aleatório não dá descanso ao campo. E a vida, para existir, precisa do descanso. E o pastoreio Voisin dá um descanso. A ocupação do solo não é mais do que 6 a 10 dias por ano, intermitente. E o outro são 300 e tantos dias. Então são coisas completamente diferentes. Só o nome que se fala, pastoreio rotativo. Mas quando falam pastoreio rotativo, não dizem nada se não levar em consideração tempo. O tempo é fundamental no pastoreio rotativo racional Voisin. E o outro pastoreio rotativo é um pastoreio aleatório. Pastoreio aleatório é uma bicicleta que é um veículo, mas não é um da Fórmula 1 que também é um veículo. São coisas diferentes. Se eu tenho um automóvel que com 1 litro de gasolina eu faço 10 quilômetros, para percorrer 500 quilômetros eu preciso 50 litros de gasolina. Se o meu automóvel tiver 25 litros de gasolina, eu não vou atingir os 500 quilômetros. Eu vou ir só até a metade. Só até a metade vai o pastoreio rotativo aleatório, porque não tem a quantidade de reserva suficiente para impulsionar a planta e dar o pique, que é a labareda verde. Os tempos variam, né? Os tempos variam conforme a estação do ano. E mesmo em cada estação depende da luminosidade, da temperatura, da umidade, é uma série de fatores. Então, no pastoreio rotativo racional Voisin, existe a ocupação em tempos diferentes. Existiu na Alemanha um técnico chamado Klappe, Ernesto Klappe. O Ernesto Klappe era um processo também na Alemanha, que foi utilizado, porém com um pequeno defeito que depois o Klappe, quem adotava o sistema do Ernesto Klappe na Alemanha, era um americano chamado, já me foge a memória, esse chileno, era um chileno, Clocker. O Clocker fazia um sistema de pastoreio rotativo muito parecido com o pastoreio Voisin. Ele seguia a teoria do Klappe, que era alemão, e o Voisin era francês. Eram muito semelhantes, mas não eram iguais. Um dava descanso de 60 em 60 dias. Este foi o Ernesto Klappe. O Voisin dava descanso diferente. Por exemplo, no inverno, os descansos é uma ocupação só, 90 dias. E nas outras estações, variava de 30 a 40 dias. Quer dizer, há uma diferença de tempo de ocupação de um processo do outro. O chileno, quando seguiu o Klappe, o de Ernesto Klappe,
numa conferência na Argentina, foi fazer uma palestra e ele sentava do meu lado. E justamente ele tem um livro que botava uma mão mostrando a altura que devia de ficar o pasto de cortar. E o Crocker, que tinha posto na América do Sul também algo parecido, estava do meu lado e disse: em primeiro lugar, o pasto deve ser cortado bem baixo, mas tem pastos cortados baixo e tem pastos cortados baixo. Tem uns pastos cortados baixo com grandes repetições de corte, e essas repetições sucessivas esgotam a reserva que existe na raiz e na coroa da planta. E o Vazan não dá tantos cortes. São 6 ou 8 cortes só por ano. Vocês imaginem o que é uma propriedade onde os animais ocupam uma área, 1 hectare, por exemplo, só 6 ou 8 dias, e o outro, que é o pastoreio contínuo, ocupa 365 dias. É quase incompreensível isso. Só que quando se utiliza no Vazan, são 100 ou 200 animais que com as dejeções são capazes de produzir 336 mil quilos de dejeções orgânicas, quando no pastoreio contínuo o máximo que produz são 7.300 quilos. Eu já não raciocino no nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio que existe nisso. Eu vou desconsiderar, fazer conta que isso não tem nitrogênio. Mas isso é um alimento para a microvida e para a mesovida do solo. E essa microvida e mesovida do solo trabalha sobre a rocha e transforma os elementos insolúveis em solúveis, sem usar uma gota de adubo sintético que custa uma fortuna. O Brasil produz 8 milhões de adubo e importa 25 milhões. Esse adubo não precisa ser usado na pecuária. A pecuária usa, sim, muito adubo orgânico, mas não com meio animal por hectare. Tem que ser uma quantidade tão grande que a microvida e a mesovida se alimentem e atuem sobre isso. Por que não se pensar tanto em adubo sintético? A Amazônia não tem adubo nenhum. A Amazônia é brilhante, a Amazônia é luxuriante, o solo é pobre. Mas a vida com as folhas que caem, a vida que come, aquele trabalha o solo e a planta é exuberante. Não quero dizer que nós vamos abrir mão do adubo sintético, não. Na pecuária que não precisa. A pecuária produz adubo orgânico a custo zero e distribuição zero. Não precisa do uso de máquina para distribuir esse adubo. Me diga uma coisa, e esta pergunta eu sei que o senhor ouve sempre. Se dá tanta produtividade, se é possível tanto ganho de peso, se há todo esse apoio, essa conservação que o mundo todo pede hoje na questão ecológica, por que a maioria dos produtores não usa o método Voisin? Se eu não fosse agrônomo e fosse pecuarista, claro que eu ia me basear no estudo que existe da pesquisa. Mas a pesquisa que existe no Brasil, com exceção agora de Santa Catarina, que existe 3.000 projetos, e lamentavelmente aqui no Rio Grande do Sul, se tiver 200 projetos é muito, e lá é o pequeno produtor, ele dá assistência, ele vê quando não pode botar naquele pasto porque não está pronto para comer, e seguindo as 4 leis de Voisin, ele evoluiu muito. Então por que não? Porque a pesquisa errou aqui. A pesquisa que fez pastoreio rotativo foi o pastoreio rotativo aleatório. Esse pastoreio quase que não é nem científico, não obedecendo às leis de Voisin e não havendo a labareda verde, a produtividade cai. Por isso, como a pesquisa fracassou, houve um aqui, sim, eu devo defender, foi a Urcamp, ela foi na conquista e verificou, não todo o estudo de Voisin, mas a quantidade que existia de matéria seca. O que é matéria seca, para poder falar? A gente pega um pasto que de outubro ele tem mais água de constituição do que o mesmo pasto em dezembro. Um azevém em dezembro é mais seco. Então, para se poder determinar a quantidade de matéria seca, a gente pega o pasto e seca a 105 graus e aquele resultado que tem a matéria seca. Pois bem, na conquista, a Urcamp determinou a quantidade de matéria seca. Qual foi a quantidade de quilos de matéria seca por hectare, obtida pela Urcamp, um órgão oficial, não é o Nilo não.
foi 15.650 quilos de matéria seca por hectare. Quanto produziu a estação de São Gabriel, que é uma estação de pesquisa? 5.600 e poucos quilos. Quanto produziu a Embrapa de Bagé? 5.700 quilos. Como é que eu vou comparar 5.000 quilos com 15.000 quilos? E mais, eu estou dizendo, nós não usamos na conquista adubo sintético. O adubo que existe ali é adubo orgânico, só de grande concentração. A resposta da minha pergunta é o seguinte: a pesquisa, a maior parte da pesquisa foi errada. A pesquisa pensa somente no pastinho, qual é o pastinho que vai aparecer, qual é o melhor pasto, mas não engloba com a vida. Aquilo é holístico, tudo tem que ver, a pastagem tem que ver com a vida, a microvida, mesovida, climatologia, hidráulica, tudo. Então, considerando só o pasto. Então, como a pesquisa errou, pensa que fala em pastoreio rotativo aleatório, e não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando num pastoreio que segue as 4 leis de Voisin, 2 para o pasto e 2 para os animais. Então, e por isso que está acontecendo, é que não estão, os fazendeiros foram buscar na pesquisa, que deveriam buscar na pesquisa, e foram buscar e fizeram pastoreio rotativo aleatório, que não é o pastoreio racional Voisin. Essa é a diferença. Se a pesquisa adotar, e eu mesmo, como um argentino, o Anoni, nós fomos há 20 e tantos anos, ou 30 e tantos anos, na Embrapa, pedindo que fizesse um pastoreio rotativo racional, que nós poderíamos organizar um projeto, dar assistência, e não foi feito até hoje. Pastoreio rotativo racional, quem fez foi o Voisin, e estão fazendo muito em Santa Catarina. Mas a pesquisa errou. Com pastoreio rotativo aleatório é igual ao pastoreio contínuo, é de baixa produtividade. Eu não posso comparar um pastoreio rotativo aleatório com pastoreio de vazão. São 2 coisas diferentes. São 2 veículos, um com grande velocidade e outro com pouca velocidade, e não deixam de ser veículos. A pessoa leiga, ela vê dificuldade em utilizar o método? Não inclusive não é por falta de dinheiro, dizem que é por falta de dinheiro. Esse processo... Dá mais trabalho? Não. A mudança de um potreiro para outro, digamos que o tempo de ocupação fosse um dia, que cada dia mudasse de potreiro. Pura e simplesmente abrir a porteira e sair fora o gado que já comeu aqui, ele passa para outro potreiro. 1 hora, meia hora se faz isso. E o resto é a outra pecuária, que tem que olhar, ver se o animal está doente, ver se falta água, ver se o pasto está bem. Em resumo, alguém que conhece o campo, que ele sendo leigo nessa parte técnica dos nutrientes, ele pega fácil. Eu tenho um funcionário aqui na propriedade, junto ao aeroporto. Na Fazenda Conquista. Na Fazenda Conquista. Eu recebo anualmente os agronomandos, tanto do Rio, vem de Pelotas, como de São Paulo, tá? Mas a última que chegou aqui é os agronomandos da URGS. Vieram 17 alunos aqui. E me perguntaram como era, veio com o professor, eu contando a história e tal, mas eles queriam ver na prática o que ia acontecer. E vieram às 8 horas aqui e às 9h30 iam para lá, mas fizeram tanta pergunta e tanta coisa que foi até às 11h30. Então às 11h30 eles saíram daqui e foram lá. Quando eles chegaram lá, claro que o encarregado fez de propósito isso, deixou para mudar o gado na hora que ele chegasse lá. Então chegaram, o porteiro estava com medo e ele botou uma cana que levanta e fica como uma porteira e o gado passa. A mansidão do gado, a gente quase toca no gado como eu estou te tocando, fica mansinho, massinho. A comida mansa tudo, né? Então eles foram devagarinho, eles ficaram impressionados. Bom, e aí ele contou como era, ele tem... porque esse processo que precisa não é tanta cultura, é mais sensibilidade.
Cultura é conhecimento dos outros adquirido que a gente aprende. E o pensador é diferente, o pensador é um criativo. E esse rapaz é muito criativo. Então, primeiro ele já pensou, quando eles chegarem eu vou abrir a porteira para eles verem como é que é manso e tal. Aí contou ficaram lá e almoçaram lá, levaram um sanduíche que eles levam lá, acamparam no eucalipto. Quando chegou de tarde eu toquei telefone para o e aí como é que foi os rapazes receber-se bem recebido? Eu dei aula até para os professores. Ele tem pouco mais de assunto primário, ele tem o conhecimento dele, mas para ver, não é, a sensibilidade que ele tem. Aí ele começou a contar como isso aqui, com páginas de livro, um pasto está mais verde, porque e outro já está seco, foi comido, então tem um amarelo, e depois vai aquele amarelo, ou antes de ser amarelo, a planta, o caulículo começa a se desenvolver e começa a ficar verde, 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 bem verde, forte, está na curva final, e aí tem que comer, nessa hora é da hora de comer. Porque da mesma forma que se tem que dar um descanso do pasto, esse descanso tem um limite. Se extrapola esse limite, aí o pasto começa a decrescer. É como ser humano. Nós nascemos, eu mesmo tinha 1,64 m, agora estou com 1,62 m. A gente, quando vai ficando velho, vai encolhendo. Isso existe a natureza é assim mesmo com tudo, né? Então, é muito interessante. E um dos maiores conhecedores, tive muitos alunos, não é? Foi um paraguaio. Esse paraguaio era dono do Montello, coisa, e eu nunca vi, ele terminou escrevendo o livro, faz projeto, ele não é agrônomo. E eu tenho muito medo de agrônomo. O Lutzenberg dizia, eu tenho medo de agrônomo, porque depois aprende aquilo como decorado e não sai daquilo ali. Não deixa, devia ter uma escola de criatividade nas pessoas, não é? E isso é assim mesmo. Então, vê um sujeito que aprende música e outro que nunca aprendeu. Eu tenho um amigo, José Cruz, ele na gaita, nunca viu nada de música, mas ele tem sensibilidade. Então, se não tem sensibilidade, não vai. E no começo, estava pensando isso agora, o senhor estava falando e me veio essa. O começo, lá por 1963, que o senhor começou a introduzir o método, etc. Foi difícil? Como é que foi convencer? Porque... Não, eu tinha muito medo, não é? Quer dizer, ninguém não podia conversar com ninguém, nunca ninguém tinha feito aquilo ali de pastoreio. E eu comprei essa propriedade para fazer isso. E fazia, mas eu acreditava tanto no que tinha lido, aquilo era científico, aquilo entrava olhos adentro. Eu disse, não, isso tem que dar ponto. E eu comprei. E nessa propriedade que eu comprei, tinha 40 hectares que tinham sido plantados com milho. E esse José Clube, que trabalhava no Serviço de Conservação do Solo, aqui na Secretaria da Agricultura, ele foi comigo lá olhar e tinha umas rachas no solo de 4 dedos que o animal botava ali, era capaz de quebrar a pata. Então, eu tirei o milho e nesses 40 hectares, sim, no primeiro ano eu usei adubo sintético, sim, porque depois todo mundo diz, não, ele está dizendo que não usa adubo. Eu uso muito adubo orgânico, sintético não, mas nesse ano eu botei para ver e botei ali um pouco de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e a produtividade desse onde eu botei NPK foi igual de pasto daquele que eu não tinha posto. Aí eu me dei conta, não, é que nessas dejeções tem nitrogênio, fosfato e cálcio, o MacMick demonstra, fez um experimento lá com ovelha e teve 500 e tantos quilos de nitrogênio, 600 e tantos quilos de potássio, 180 quilos de fósforo e não sei tanto, deu uma quantidade grande. Existem trabalhos do fulano mostrando que nas dejeções realmente tem na urina tem nitrogênio, só que o nitrogênio, a urina, então o pessoal diz, então eu vou fazer urinar no potreiro, o pessoal que chegar, que o chinês manda. Só que a urina do humano é ácida e a urina do animal que come pasto é neutra. Então, em vez de usar calcário, eu vou botar água bastante suficiente, porque os animais comem bastante e urinem bastante, e eu tenho uma quantidade, talvez não suficiente, mas depois como hoje de manhã, há uns relâmpagos, quando tem uma produção, existe 70 mil quilos de nitrogênio na atmosfera, e aquilo vem e a planta aproveita, entendeu? Então, não foi fácil. Como eu também hoje não é muito fácil, se o pessoal não tiver um pouco de... Não é cultura, cultura é conhecimento. É aquela sensibilidade. O Vazan falava, se não tem sensibilidade, não vai.
Precisa um pouco de sensibilidade. Não é um diploma de agronomia que vai resolver a situação. Embora que ele estude fotossíntese, mas ele não tem empregado a fotossíntese, porque a fotossíntese, o que acontece? Quando existe essa fotossíntese, a planta, através da folha onde existe a fotossíntese, ela adquire substâncias de reserva. E essa substância de reserva, parte é para formar mais folha, 30%. Outra parte é para o metabolismo, respiração, transpiração da planta. E outra parte ela acumula na raiz. E essa reserva que tem aí, os outros são gastos, 60%. É que quando ela está completa, ela empurra para fora e faz produzir aquilo ali. Às vezes não sabe, a gente tem conhecimento e não sabe aplicar, não é? Aí é que são elas, né? Mas eu achava, eu lamento muito, aqui teve um médico chamado Dr. Carlos Cluve, que na escola de agronomia que tem, foi tirado 4x4 de Maria da Embrapa lá. E aquilo não era para escola para formar agrônomo, era escola para formar técnico rural, o homem que está com o pé na bosta ali, que cuida e na urina, que ele precisa ter. Não adianta eu chegar daqui, contar para explicar. Isso não é receita como o bolo. Então você tem que conhecer, sabe como é que o animal come, sabe como é que o animal anda, quantas horas come. Aí eu vou complicar uma coisa. O boi come 8 horas, dorme 8 e rumina 8. Mas aí eu não vou entrar. Eu estou chegando à conclusão que as instituições de pesquisas, ao invés de evoluírem, e o mundo está pedindo que evolua nessa... Perfeito. Eu vejo no Brasil, todo mundo fala na Embrapa, nós devemos muita coisa à Embrapa. Elas têm feito, vão lá na África, muita coisa. Mas em manejo de pastagem, não. De manejo de pastagem, não. Se não obedecerem as leis de Vazan, não vão ter mesmo. E posso dizer, no mínimo, pode multiplicar... desses que estão produzindo 50 ou 100 quilos, passa para 300 em 2 anos, sem usar adubo sintético, sem nada. Mas fazendo a lei de... Então por que não experimento? Não precisa ser uma área grande. A quantidade de pasto para ver, isso até num pedacinho como esse aqui, ou num hectare, bota ali, bota os animais, tira, porque as leis têm tempo de ocupação, tempo de descanso, tempo de ocupação, tempo de descanso. E concentração de dejeções. Com meio animal por hectare, olha bem, as dejeções de um bovino de 500 quilos é aproximadamente 25 sólidas de quilos e 15 quilos de urina. E se eu tiver 100 animais, eu vou multiplicar isso por 100, não é? Aqui, a sugestão é que use meio animal por hectare. Ora, se um animal tem 40 quilos de dejeções, eu preciso, para esse animal, meio animal, eu preciso de 2 hectares. Então, esse animal eu vou botar que ele tem 20 quilos de dejeções sólidas, porque eu vou usar meio animal num hectare, eu não posso botar meio, eu boto em 2. Sim. Então tem 20 quilos de dejeções. Em 365 dias, se eu multiplicar esses 20 por 365, eu tenho 7.300 quilos de dejeções. Agora no Vazan, se eu botar 150 ou 200 animais, eu vou, para facilitar logo, vou falar em 100, eu posso botar 200. Então eu tenho 100 animais, que tem 40 quilos de dejeções, eu tenho 40 quilos. Eu botando esses 40 quilos só 7 dias por ano, são 7 vezes 40 multiplicadas, eu vou obter mais ou menos uns 30 e tantos mil quilos de dejeções com 100 ou 200 animais por ano, com só 7 dias de ocupação. Isso é muito diferente, né? Então, às vezes eu não quero, porque eu já fui chamado de comunista, então o poder econômico dos vendedores de adubo, poder econômico é violento. Então o pessoal da pesquisa vão pesquisar o adubo sintético, como é, para papá, e como a outra coisa é muito fácil, a China usou há 4.000 anos atrás e usa até hoje, o pessoal junta a bosta que está ali juntando para botar. Então,
Eu sou contra a tecnologia? Não, eu sou muito a favor da tecnologia. Mas para um momentinho, tem tecnologia e nem tecnologia. Se eu posso, a menos que digam, como eu vi um agrônomo dizer, mas se isso fosse verdade, nesses 500 anos que o Brasil tem bovino e tal, estariam tudo... Não, não é assim. Porque uma coisa, eu precisar tomar 1 litro de água por dia, eu tomo 1000 cc, e o outro fulano diz, vai tomar 1000 cc, mas toma durante uma semana. Fica louco desse. Todo dia toma um de tal, não adianta. Então tem que ser uma quantidade grande para que a vida daquele... Então é preciso a vida do solo trabalhar para a gente. A vida é assim. Vamos direto assim, para quem está nos assistindo e tem a carne na mesa. Essa diferença é sentida ali no prato, quer dizer, aquela carne que é que vem do pastoreio, que é natural, que é ali da natureza, que com seu ciclo, etc., que chega e vai, e vem e volta, esse resultado. Tem um fulano chamado Francis Chabassou. Ele escreveu um livro, Teoria da Trofobiose. Essa trofobiose... e o que ele diz nessa teoria da trofobiose? Que quando se usa adubo sintético indevidamente, o agrotóxico, na vida, a produção de carne, quando se produz, a protossíntese produz a carne, e depois ela se desmancha nos aminoácidos, e os aminoácidos formam novamente a proteína. E ele mostra perfeitamente que o uso de agrotóxicos, a gente sabe, o próprio Vazan tem um livro, Solo, Planta e Câncer. Ele demonstra que a utilização do excesso de nitrogênio... Como é o nome do livro? Solo? Solo? Solo, Planta e Câncer. Esse livro só tem em espanhol, Solo, Planta e Hierba. Os outros livros do Vazan estão traduzidos. Então ele mostra a correlação, que não quer dizer que todo mundo que tenha câncer é por causa disso, mas ele demonstra perfeitamente que o solo é capaz de dar câncer na pessoa. Por quê? Tu usa excesso de nitrogênio e o nitrogênio é muito ávido de cobre. Então, no fígado tem uma enzima chamada catalasa, e ela vai no sangue e vai tirando o cobre. E quando a pessoa está com excesso de deficiência de cobre, ela fica cancerosa. Não é que todo canceroso seja por isso, mas ele explica perfeitamente. Então, a química que tem dado tanto resultado à humanidade, ela também tem prejudicado, não é? Se não souber usar, por exemplo, antibiótico, se eu uso indevidamente uma pequena quantidade, termina que ele pega resistência e não adianta mais. Se eu uso demais, desequilibra. Então esse equilíbrio biológico não pode ser ferido. E é isso que busca o Vazan, é o equilíbrio biológico, entendeu? Na alimentação, tudo. Os excessos que existem, tem muita causa aí dele. Hoje a gente não pode comer, eu não posso comer às vezes uma batata, eu não posso comer um morango, porque está tudo envenenado com agrotóxico, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que comer veneno, não posso fugir. Só fugindo um pouquinho do Vazan, o senhor teve algumas experiências com um dos ícones de defesa do meio ambiente, da ecologia, que foi Zé Lutzenberg, que há pouco... Foi. Que experiência foi essa? Não, eu fui lá com o Lutzenberg, ele me convidou no Gaia, ele tem ali perto de Porto Alegre, tem a Gaia, ele botou o nome, é uma propriedade pequena, e ele recuperou assim. Ele não usava adubo sintético, não usava agrotóxico, nem nada. Então ele pediu para dar um curso rápido, eu fui lá, ele que tinha. Mas independente disso, ele várias vezes vinha aqui em casa, a gente conversava, trocava ideia. A gente mais ou menos tinha as mesmas ideias, não é? Ele foi um naturalista, não é? Defesa da... E ele trabalhou na Bayer e ganhava muito dinheiro, mas ele se apaixonou pela natureza e desprezou e veio embora para o Brasil. E ele teve muita dificuldade. Antes ele trabalhou na Bayer. Ele trabalhou na Bayer, na Alemanha. Ele foi lá, ele ganhava um dinheirão e veio embora. Disse, não vou vender mais veneno, eu não vou matar gente, não. Deixou tudo e veio embora. E dificilmente, ele não ganhava muito dinheiro, não. Ele era até muito espirituoso, ele tocava violino, ele era fora de série, não é? Ele dizia, eu penso numa agronomia regenerativa. Quer dizer, aquilo
aquilo que se perdeu, vamos recuperar. E é isso do Vazan, não é? É a recuperação da natureza, não é? Não quer dizer que o Vazan não usasse adubo químico, usou. E eu tenho certeza que hoje, quem sou eu para fazer crítica ao Vazan? Mas ele ia ver que seria dispensável o adubo químico. Claro, uma terra muito degradada, que você não tem nada. Eu, por exemplo, estou vivendo por custa de pílulas e de remédio, mas se eu fosse moço, eu não ia precisar tomar remédio, né? Eu estou com quase 90 anos, mas não é isso que o ser humano deva fazer, não dá um comprimido, senão os astronautas iam lá, claro que eles não estariam comendo a coisa natural, não é? Então, às vezes eu gosto muito de chegar no campo de ver nos bichos um animal ruminando, aquela alegria que ele tem, ele regurgita o alimento, ele come e aquela sensação e o Lutzenberg foi isso. O Lutzenberg era um sujeito que amava a natureza, não é? Amava a natureza. Ele era autêntico, não é? Ele foi naturalista autêntico, ele não fazia aquilo. E era um sujeito que lia inglês, francês, alemão, italiano, era um poliglota e tinha, que eu não tenho isso, ele tinha acesso de muitos livros. Eu não tinha, não tive isso, não é? Mas tive a felicidade de chegar ao Vazan, não é? Devo tudo que eu sei ao Vazan, não? Falando em Vazan, falando em Lutzenberg, eu vi pela vanguarda, né? A vanguarda que é esses métodos, a vanguarda que foi as ideias de Lutzenberg. A sua vida está marcada também por vanguarda, né? E quando deu aquela crise do trigo nos anos 50, onde surgiu a federação, a FECOTRIGO, etc., tem um assunto interessante naquela crise do trigo, naquele problema que deu no Brasil, com o que está acontecendo hoje com o arroz. O senhor podia contar um pouquinho dessa experiência? Em primeiro lugar está acontecendo com o arroz porque o Brasil não tem política agrícola, mas não tem mesmo. Senão não estariam vendendo saco de arroz a 18 cruzeiros quando o saco do arroz foi tabelado a 25,80. Agora estão querendo arrumar, né? Mas é que naquele tempo, em 1950 e tantos, havia muita dificuldade de se vender o trigo nacional, porque o governo dava $1 para importar o trigo de fora, com 60% menos de valor, de maneira que aquele trigo de fora chegava aqui por um preço muito baixo. E os moinhos não se interessavam, então, de comprar o trigo daqui. E a gente ficava com o trigo dentro do depósito, estragava, carunchava e não vendia nunca. E eu resolvi, então, estudar, ver o que estava acontecendo. E aí, naquele tempo, existia o que se chamou trigo, papel e nacionalização do trigo. O que acontecia? O governo viu que queria auxiliar a triticultura, e primeiro, não só para auxiliar os triticultores, como para evitar o gasto de dólar. O governo pediu que os moinhos comprassem o trigo nacional, que ele continuava dando o dólar baixo para importar o de fora. Então, o moinho comprava, por exemplo, para simplificar, comprava o trigo nacional por 100 e comprava o de fora por 50. Comprando um de 100, ele tinha direito a comprar 2 de fora. Não foi bem assim, mas em tese. Então, o que o moinho fazia? O triticultor não conseguia vender e ele chegava e dizia: eu te compro o teu trigo. Mas quantos sacos de trigo tu tens? Eu tenho 100. Eu te compro o teu trigo 100, mas tu me dá uma nota de 1.000, porque com essa nota de 1.000 ele comprava 2.000 lá fora. E o triticultor que estava devendo e não podia vender o trigo, dava uma nota. Então, dava um papel que dizia que era isso era o trigo papel. Não bastasse isso, os moinhos pegavam esse trigo papel, com esse trigo que vinha de fora, e botava num saco de trigo de estopa nacional, e esse saco de estopa tinha uma lista amarela e tinha uma lista verde. Então o trigo nacional estava dentro daquilo ali. O que eles faziam? Ele pegava esses trigos estrangeiros e botava dentro do saco brasileiro, e o fiscal do governo chegava lá e ele dizia: olha, eu comprei mais tanto. Então ele nacionalizou esse trigo. Então havia nacionalização do trigo. Aí depois que eu estudei, eu disse: bom, qual seria a maneira de fazer?
Primeiro nós fizemos um escândalo. Eu fui aqui no seu Lopes, o pai do Mário Lopes, o seu Túlio Lopes, ele tinha um forzinho que se botava o defunto ali no caixão do defunto e a gente na rua, em Bagé, seguia da casa... Que era aqui na Osório mesmo, na General Osório, na avenida. Então ele morava aqui embaixo. E eu fui lá, eu digo, olha, nós vamos pegar esse carro de defunto, vamos botar uns sacos de trigo dentro, vamos trazer tratores, vamos trazer tudo que é máquina, vamos lá para a Matreça, aquela coisa, e vamos até lá a Praça de Esporte, lá na rua, e gritamos e fazemos um barulhão, filho. Aí fui lá no seu Túlio Lopes, seu Túlio, o senhor não me aluga, o seu tio, mas onde é que está o defunto? Eu disse, não tem defunto, não, nós vamos fazer isso. Ele disse, não, para isso eu vou cooperar com vocês, não cobro nada, pode dizer. Então pegamos o carro de defunto dele, encheu de saco de trigo e fomos até lá embaixo, fizemos esse interior de trigo. Bom, aí então... Eu estudei e disse, bom, então o governo deve comprar esse saco de trigo, porque senão eles estão nacionalizados. Eles não nacionalizaram. Essa carreata que vocês fizeram, esse carro, a adesão foi grande, a repercussão... Ah, foi grande, o Diário de Notícia naquela época tinha, o Correio do Povo, todo mundo falou, então despertou. E despertou tanto, imagine, que aí a triticultura pegou força. E nós criamos, naquela época existia uma cooperativa de Assis Brasil, aqui em Ulha Negra, existia uma cooperativa em Lavra. Eu disse, não, mas 2 cooperativas não vai dar, vamos criar mais cooperativas. Eu precisava, não sei se ainda hoje, para criar uma federação precisa 7 cooperativas. Então nós fizemos criar cooperativa em Santa Maria, nós íamos em Santa Maria, nos reunimos, criamos uma federação, que é essa federação que eu criei mais 4, criamos. Então, Fecotrigo, né? Fecotrigo. Com essa coisa nós tínhamos força no governo. O governo viu que as cooperativas estavam e se fundou com isso, se fundou a federação e eu apresentei essa sugestão para o governo e disse, mas como é que nós vamos fazer? Eu disse, não deixem os moinhos comprar, porque os moinhos vão comprar o trigo estrangeiro. Eu disse, então vamos fazer, o Banco do Brasil compra e as cooperativas ficam de fiel depositário. Depois os moinhos, os engenhos, à medida que precisavam comprar. E eu tinha um amigo que tinha um engenho de trigo. E um dia ali perto do Capitólio tinha um cafezinho, eu estava tomando um cafezinho. Eu disse, Nilo, o que tu está fazendo aí que o governo vai fazer? Vamos quebrar os moinhos. Eu disse, não, mas é para quebrar mesmo, vamos quebrar. Estão roubando muito do governo, mas roubaram. E aí o Brasil fez. Saiu a lei, chamavam o esquema Romero, esse era o esquema Romero. O Banco do Brasil comprava, autorizado pelo governo, as cooperativas eram fiel depositário, e aí nós vendemos o trigo. Quando chegava não tinha esse problema de emitir nem nada, e a coisa foi indo muito bem. Agora, com arroz aconteceu a mesma coisa, eles fizeram uma reunião lá, mas não foi bem para diante como foi na Fecotrigo, não é? E poderia... Só que agora tem umas nuances um pouco diferentes, porque agora tem a parte do câmbio. Mas é possível fazer isso, fazer as cooperativas ficarem de fiel depositário, e esse arroz o governo leva lá para o norte, que tem fome, tem gente que tem fome, subsidia, mas que não seja o agricultor é que não vai sustentar o povo, tá entendendo como é? Uhum. Senão ele não quebra. Quanto às dívidas que tem, mas todo ano está se falando dívida do agricultor. Por que o agricultor sempre tem dívida? Porque ele está vendendo o produto abaixo do custo de produção. Então precisa ter política agrícola. Então, eu acho que pode resolver o problema do arroz, sim. E pode dar, hoje tem gente que está dando para ração, porque arroz é açúcar, ele se transforma, meu amigo, se transforma em açúcar. Esse projeto é de agora, né? Para fazer ração, para... Pois agora estão querendo fazer isso. Né? Eu não sei porque o saco de milho vale muito mais que o saco de arroz, então mistura. Naquela época nós misturávamos, pedimos para o governo misturar com a mandioca, com a farinha, depois eles misturavam. Não sei se hoje faz no pão ainda. Não fica um pão tão gostoso, mas era possível. Mas foi isso que eu me meti, eu comecei a brigar naquele tempo, agora eu não posso brigar mais. Agora com 90 anos quase não tem mais condições, agora a minha vela está se apagando. Uma bela história, e não é à toa que o senhor é referência para o pessoal
da universidade, o pessoal que vem lhe visitar de fora de Bagé. E é isto. Tomara, eu queria lhe agradecer. A TV Câmara lhe agradece por a gente ter essas suas histórias, esse seu ensinamento. E com esta entrevista com o engenheiro agrônomo Nilo Ferreira Romero, nós encerramos aqui mais uma edição do Guardados da Memória. Até a próxima.